Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Bom, não vou demorar muito, mas não vou demorar aqui na minha introdução aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan. Se você só vem às quintas-feiras na igreja e não vem na escola bíblica, você nunca me viu aqui. Mas eu, aos domingos, estou aqui tocando guitarra com a minha cara feia e fazendo careta quando eu faço solos de guitarra. Mas eu quero que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo possa me usar para falar da palavra de Deus e encerrar essa série de exposição a respeito do livro de Colossenses. E vou fazer em 3 partes aqui essa pregação. Uma primeira parte mais breve, eu quero dar um breve resumo de toda a carta até chegar onde eu vou tratar. E depois eu quero falar de um assunto, que é a segunda parte um pouco mais longa, e na terceira finalizar com um outro assunto. Amém? Vamos lá. Então, um breve resumo da carta. Eu tenho aqui alguns pontos. Você não precisa ler, eu vou passar rápido, tá? Mas a carta de Colossenses ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão. E isso é importante a gente ter em mente, porque no capítulo 4, que é o que nós vamos ver hoje, nós vamos ver que Paulo foi preso por algum motivo, tá? Então, o motivo de estar preso é porque ele pregava o evangelho. E não foi Paulo o fundador dessa igreja, mas foi Epáfras. E este era um colaborador de Paulo. Epáfras foi visitar Paulo na prisão e ele levou importantes informações da igreja de Colosso para Paulo, né? E a igreja que o próprio Epáfras tinha fundado. E as notícias que Paulo recebe foram boas. Porém, os irmãos daquela igreja estavam passando por pressões culturais e religiosas que poderia fazê-los se afastar do evangelho puro e simples. É então que Paulo envia essa carta aos irmãos de Colosso para poder encorajar e instruir esses irmãos a respeito de alguns problemas que estavam acontecendo. E a carta ela vai ser dividida em algumas partes, a carta em si, né, em 4 partes. A primeira parte dessa carta é a primeira, né, a primeira, a segunda e a terceira parte, o pastor João pregou, que é mais ou menos ali o capítulo 1 e 2. Tá? E na primeira parte é onde a gente encontra os textos mais importantes dessa carta, que está do verso 1 até o 23. Paulo começa agradecendo aqueles irmãos, porque eles estavam crescendo em fé e em amor e na esperança. E ele relata isso, né, porque Epáfras disse isso para eles. Então, a gente, a partir do 15 até o 20, nós encontramos exatamente o texto que é cantado na música que nós cantamos aqui, que ele é a imagem do Deus invisível, sobre ele está sobre todas as coisas, sobre Jesus, e que Paulo mostra também e apresenta Jesus como cabeça da igreja e a plenitude de todas as coisas, e que foi por meio da cruz que Cristo nos trouxe a paz com Deus, nos trouxe a reconciliação de um povo que estava perdido. Numa segunda parte do texto, nós vemos Paulo se apresentando como um apóstolo sofredor, e que o sofrimento dele colabora para que ele participe da glória de Cristo e da glória que será manifesta num futuro próximo. Na terceira parte desse livro, Paulo fala sobre as pressões culturais e religiosas que afastaria esses irmãos do evangelho que Epáfras havia ensinado para eles. Havia naquela época um misticismo, uma mescla entre religiões gregas e romanas, e também uma imposição judaica a respeito das leis da Torá. O povo, então, de Colosso vivia no meio desta mescla e eram pressionados a abrir mão do evangelho puro ensinado por Epáfras, e eles deveriam, então, através dessas pressões, acrescentar outros deuses e outras filosofias nesse evangelho simples. Porém, Paulo deixa claro que ceder a essa pressão de mesclar com outros deuses e acrescentar a lei como meio para alcançar a salvação, como os judeus acreditam, seria como anular a obra de Jesus na cruz. Porque o que Jesus fez na cruz foi exatamente destruir as hostes de Satanás e de qualquer outro Deus, não há outro Deus além de Jesus, e cravar na cruz os nossos pecados e cumprir toda a lei. Ou seja, a lei não salva, a lei nos guia, mas não salva. Mesclar com outras religiões
E acrescentar a lei é como anular toda a obra de Jesus Cristo. E então, na quarta parte, e essa quarta parte, ela vai do capítulo 3 até o final do capítulo 4. Que basicamente, irmãos, e aqui eu quero, nessa quarta parte, trazer algumas coisas mais importantes, que é o seguinte, é por isso que eu estou fazendo isso, para que eu possa situar vocês no que eu vou ensinar hoje. Paulo passa a mostrar como é que a ressurreição de Jesus Cristo, a mensagem que ele pregava, moldava o caráter dos homens e se opunha aos costumes e tradições da sociedade. Ponha isso em sua mente. A partir do capítulo 3 até o 4, verso 6, ele está mostrando como é diferente a vida de um ressurreto com a vida de um não ressurreto. Ponha isso em sua mente. A base fundamental de Paulo para o seu argumento é que aqueles irmãos ressuscitariam com Cristo. E tendo eles morrido para o mundo e nascido novamente numa ressurreição espiritual para Deus, então não faz sentido viver uma vida de práticas antigas. Além disso, Paulo deixa claro que esses irmãos seriam revelados com Cristo em sua glória, ou seja, eles estariam no céu no futuro. Uma vez que o homem está morto para o mundo, ressuscita para Deus, nada mais coerente que viver uma vida que se assemelha com as coisas do céu. Se você morreu para o mundo e nasceu para as coisas do céu, nada mais coerente do que morrer para as coisas do mundo e começar a viver coisas do céu. Então, por isso, uma vez ressurretos e esperançosos na glória futura, o desafio de Paulo é propor isso. Sejam santos. A ideia aqui, se você for lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre ressurreição. E ele fala que o nosso corpo é como uma semente. E a semente dá frutos segundo a sua espécie. O que é dar fruto segundo a sua espécie? É eu plantar uma semente de maçã e nascer maçã. A semente é uma coisa. O fruto é segundo a espécie da semente. O que ele quer dizer? Se você vive uma vida desregrada, uma vida mundana, você é essa semente mundana. Quando você ressuscitar, porque todos ressuscitarão, você vai dar um fruto. Só que esse fruto é segundo a sua semente, segundo as obras da carne. E esses frutos podres que a carne produz serão jogados no lago de fogo do inferno. Agora, se você vive uma vida santa, você tem uma semente santa, você vai morrer. Mas um dia vai ressuscitar. E o fruto que você vai dar, essa semente que foi plantada no solo, comida por bichos, ressuscitará num corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Assim como ele era santo, seremos plenamente santos com Jesus. O desafio é esse. Você é ressurreto? Você fala que nasceu de novo? Seja santo. A partir do 3:5 até o 4:6, Paulo inicia uma sessão que insinua uma comparação entre como viviam os ímpios e os não ressuscitados, principalmente os romanos. Há 2 pontos principais nessa comparação e eu vou resumi-los aqui. Qual é o ponto principal que Paulo fala? Primeiro ponto, vida de sexo desregrado e as relações sociais. Paulo exorta para que nós nos livremos das imoralidades sexuais e das coisas que nos causam conflitos. Paulo mostra que a vida deve ser recheada de generosidade, amor, perdão e misericórdia, e etc. E o segundo ponto principal é estrutura familiar e do trabalho. E ali a gente vai ver que Paulo estabelece um padrão elevado quanto à família, comparando a família do padrão de Deus com o padrão romano. No padrão romano, o patriarca, o homem da casa, ele tinha poder para matar os seus filhos. Ele tinha poder para matar a sua esposa e os seus escravos. Então, Paulo escreve o seguinte: esposas, sede submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Marido, ama suas esposas e não tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Servos, obedeçam em tudo o seu Senhor, porque o seu Senhor de verdade, na verdade, é Deus, Jesus Cristo.
Tudo quando você for fazer, faça de todo o coração. A ideia é ele trazer esse contraponto. Os romanos vivem de um jeito. A família romana, a estrutura da família romana é X. A estrutura da família de Deus é baseada, primeiro, Cristo é o Senhor da minha família e das relações que eu tenho com os outros. Segundo, as minhas relações e a minha família é governada através do amor ao próximo. Por fim, no último grupo de instrução, que é o que nós vamos falar hoje, fica do capítulo 4, do verso 2 até o 6. E Paulo orienta os colossenses em algo mais voltado aos que são de fora. Por que eu estou falando isso? Do capítulo 3 até o verso 2, até o verso 1 do capítulo 4, Paulo traz instruções a respeito de como nós devemos nos comportar com as pessoas aqui de dentro, com os irmãos, com a família. Agora, a partir do verso 2 do capítulo 4, Paulo começa a nos instruir em como que nós devemos nos comportar com as coisas e com as pessoas lá de fora. E aqui o calo aperta. Bom, basicamente é isso. E a relação que Paulo faz para que nós nos comportamos, né? Como que nós devemos nos comportar com os de fora? Duas coisas. Oração e sabedoria. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Essa breve introdução, eu espero que os irmãos se situem até aqui. Nós estamos falando sobre o comportamento de um ressurreto. Alguém é ressurreto aqui? Levanta a mão assim para mim. Tem ressurreto aqui? Pessoas que foram regeneradas. Se você vem na escola bíblica, você vai levantar a mão com mais facilidade. Se você não vem, vai ficar um pouco mais difícil, porque na escola bíblica a gente ensina o que é um regenerado, o que é uma pessoa que nasce de novo, o que é um eleito, o que é um agora. Terça-feira eu estarei dando aula. Você vai aprender o que é ser um justificado por Cristo através da fé. Mas, enfim. Basicamente é isso, irmãos. Vamos para a minha pregação. Abra a Bíblia de vocês. Capítulo 4. Dos versos 2 até o verso 6. Capítulo 4, do 2 ao 6. Diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui. Irmãos, quais são as marcas de uma igreja saudável? Uma coisa importante que às vezes sempre é falado aqui, que o objetivo da igreja, por exemplo, está escrito ali. Preparar a igreja a fim de que todos cheguem à maturidade. Uma igreja saudável certamente é recheada de pessoas maduras, de crentes maduros, experimentados. Maturidade é experimentado, experiente, casca grossa. Mas um dos grandes objetivos da igreja, desta igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular do Vila Branca, que está aqui em Jacareí, é de poder dizer com firmeza e autoridade de que essa igreja é uma igreja saudável. Mas você se perguntou como é que se alcança o patamar de uma igreja saudável? Um homem, pastor americano chamado Mark Dever, tem um trabalho voltado para a igreja que ele chama 9 marcas. Ele catalogou 9 itens fundamentais para que uma igreja possa ser reconhecida como uma igreja saudável. E os itens são os seguintes: pregação expositiva, teologia bíblica, o evangelho, o entendimento bíblico de conversão, o entendimento bíblico de evangelização, o entendimento bíblico do que é membresia na igreja, disciplina bíblica na igreja, interesses pelo discipulado e pelo crescimento da igreja, e 9, liderança bíblica. 9 itens que Mark Dever considera como características de uma igreja saudável. Ela precisa ter essas 9 coisas. O que Mark Dever apresenta é muito abrangente.
pois afeta praticamente todas as áreas da igreja, desde a entrada de uma pessoa ao hall de membro até a pregação do evangelho aqui em cima. Enfim, não muito diferente de Mark Dever e o 9 Marcas, é a consideração reformada do que é uma igreja saudável. E a reforma protestante aconteceu há 500 anos atrás. Mark Dever é de hoje. Para o pensamento reformado, em geral, são 3 itens que você precisa ter numa igreja para que ela seja uma igreja saudável. Primeiro, pregação fiel da palavra. Segundo, administração dos sacramentos, batismo e ceia. Terceiro, a disciplina corretamente aplicada. Se compararmos os 9 itens de Mark Dever com os 3 da reforma, os 3 do pensamento reformado são muito parecidos, porque ele é resumidamente os 9. Mas embora sejam 3 itens, a reforma nunca fechou esses 3 itens como características. Deixou meio aberto. Você vai ver, por exemplo, João Calvino, ele dizia só 2 coisas: a pregação e os sacramentos. Outros, mais presbiterianos, retiram a aplicação da disciplina e inserem, por exemplo, a adoração. O que é uma igreja saudável? Uma igreja que adora a Deus de forma fiel. Por fim, o que eu quero trazer para vocês de mais importante é a ideia de Martim Lutero quanto ao que é uma igreja saudável. E ele catalogou 7 itens. Martim Lutero diz o seguinte: primeiro, a palavra, o batismo, eucaristia ou ceia, as chaves exercidas publicamente, ministério ordenado, ou seja, ordenação de pessoas para o ministério, a posse da Sagrada Cruz, ou seja, como é que nós cremos e aceitamos a cruz de Cristo. E sétimo, e mais importante, o louvor público, as ações de graças e a oração. Na cabeça de Martim Lutero, uma igreja saudável é uma igreja que ora. É uma igreja, eu não quero falar, irmão, não estou falando aqui da individualização da oração. Estou falando do seu quarto, onde você... Isso é ótimo. Só que isso é o seu relacionamento pessoal. Eu estou falando de igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Ou que, pelo menos, propõe atividades na igreja que inserem a oração. Ainda que nos tempos de oração que nós temos aqui, venha meia dúzia de gato pingado. Mas a igreja propõe momentos de oração. Enfim, estou trazendo isso aqui para a gente ter uma ideia de como a gente vai entrar nesse texto que Paulo fala da oração. Considerando essas coisas, acredito que podemos partir do princípio apresentado pela reforma, que é em 3, pregação, sacramento e disciplina. Mas todos concordarão, Mark Dever, Martim Lutero, Spurgeon, Maicon Dias, Zé Roberto, Silas Malafaia e outros tantos crentes que você conhece. Todos vamos abrir mão, dar o braço a torcer e falar: de fato, Martim Lutero trouxe algo inovador. Só que ele trouxe isso há mais de 500 anos atrás. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Irmãos, não sei se vocês conhecem um pregador famoso chamado Charles Spurgeon, mas Charles Spurgeon tem um livrinho chamado Devocional Diária e tem uma devocional a respeito de Colossenses capítulo 2. Charles Spurgeon, em sua devocional a respeito de Colossenses, capítulo 4, verso 2, mostra que esse texto que lemos deve nos remeter a outros tantos textos das Escrituras. O que ele quer dizer? Quando nós lemos, perseverai na oração, isso deve nos remeter a tantas outras histórias e passagens bíblicas que nos trazem a ideia da oração. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 4, no verso 26, encontramos um texto que narra a história de um povo que começa a invocar o nome do Senhor. E lá em Apocalipse 22, no verso 20, encontramos um povo que clama e exprime: amém, vem Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse encontramos orações. Entre Gênesis e Apocalipse há inúmeras histórias e instruções para que nós venhamos orar, que nós venhamos praticar isso. Daniel orava 3 vezes por dia. Davi até escrevia suas orações, como por todo o livro de Salmo. Elias no Monte Carmelo orou e Deus fez cair fogo do céu. Paulo e Silas estavam na prisão, oraram e as cadeias foram derrubadas e eles foram libertos.
Há inúmeros relatos bíblicos a respeito, então, da oração. O que isso pode nos ensinar, a não ser que esta é uma prática de extrema importância para o cristão? Se a Bíblia fala tanto sobre a oração, é para nos mostrar que Deus sabe que precisamos conviver frequentemente com estes textos e fazê-los deixá-lo de ser letras e ensinos e histórias no texto para se tornar palavras ativas das nossas bocas em direção a Deus. Ele não teria inspirado tantos escritores, não teria escrito tantas histórias a respeito de oração para simplesmente olharmos e, beleza, está tudo certo. Não. Na devocional de Charles Spurgeon, ele nos incomoda, e eu quero incomodar você e a mim, lendo. Estou fazendo uma paráfrase do que ele escreveu, do que eu entendi do que ele nos escreve. Agora, imagine Charles Spurgeon falando isso para você, pregando há 100 anos atrás. Você não quer nada de Deus? Você não ora? Então isso só pode significar que não quer nada de Deus. Se você não quer nada de Deus, então eu temo que não tenha consciência da sua pobreza. Você não tem alguma misericórdia para pedir para Deus? Então que a misericórdia do Senhor te alcance mesmo sem você orar. Para que entenda o quão miserável você é. Uma pessoa que não ora é uma alma sem Cristo. Pois a oração é como o grito de uma criança que chama por sua mãe para lhe amamentar e sabe que o choro vai encontrar uma mãe, ainda que exausta e estressada, para lhe dar suporte. Uma pessoa que não ora é uma alma sem Cristo. É como um pulmão que não respira, um coração que não pulsa sangue, como olhos que não enxergam. Uma pessoa que não ora é uma alma sem Cristo. Uma alma sem Cristo é uma pessoa morta. Tranquilo? Se você não ora, se você não tem nada para pedir a Deus, sinto lhe informar. É porque Deus não te serve. É porque Deus não é aquele que te traz respostas, que te traz auxílio. Uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. E olha que interessante e importante história a respeito do próprio Paulo em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9, se eu não me engano, no verso 11, nós vamos encontrar em Atos capítulo 9 a história de quando Paulo foi encontrado por Jesus. E não de quando ele encontrou Jesus. Quando Jesus o encontra a caminho de Damasco, e ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias. Deus vai até Ananias, enquanto ele está cego, e fala assim: Ananias, vá até a rua estreita, e lá você vai encontrar um caboclo que chamava-se Saulo, mas agora o nome dele é Paulo. E sabe como é que você vai encontrá-lo? Orando. Nada mais que Deus está falando para Ananias o seguinte: quando encontrar Paulo, ele estará vivo, orando, verdadeiramente ressurreto. Por isso diz Spurgeon que uma alma sem oração é uma alma sem Cristo, mas a alma que ora é uma alma com Cristo. Paulo, assim que ele se converte, ele é encontrado orando. Orando, buscando a Deus em oração. Vamos entrar no texto. Versículo 2 do capítulo 4. Dediquem-se à oração. Essa é a primeira parte do texto. Paulo diz, dediquem-se à oração. A palavra, dediquem-se não, aqui no texto da João Ferreira de Almeida está perseverai na oração. Em outras traduções existe dediquem-se à oração. Mas perseverai na oração. A palavra perseverai no grego é proskartereu. E pode ser traduzida como ser dedicado e fiel, ou estar em prontidão. O apóstolo Paulo está apenas insinuando, não está apenas insinuando que nós devemos perseverar na oração, que isso significa orar por muito tempo. Além de ser isso, é estar dedicado, fiel e em constante prontidão. Não tem tanto a ver com orar por muito tempo e depois passar um tempo sem orar. O objetivo de Paulo aqui é mostrar que o crente é uma pessoa
pronta para orar. É uma pessoa dedicada na oração. Por isso, não tem tanto relação com o tempo de oração, mas com a vida de oração. Uma coisa, eu vou te dar um conselho, irmãos. Qual é a grande vantagem de ter amigo crente? É que quando você passar por dificuldades, quando você passar por tretas na sua vida, você vai ter os seus amigos crentes. Estou com problemas financeiros. Talvez um amigo crente não vai ter dinheiro para te dar, mas oração com certeza ele vai ter. Talvez ele não vai ter o suporte que você precisa, as necessidades que você precisa, ele não vai suprir. Mas certamente, se ele for um crente ressurreto, ele está pronto para orar. É como estar pronto. Tal pessoa está com problema, vamos orar. Paulo está preso, vamos orar. Pedro e João estão presos, vamos orar. É uma vida de oração. Por quanto tempo? Não importa o tempo. Ora. Ele insere duas características de como deve ser a oração. E mostra isso para os irmãos. A oração agora ela deve ser vigilante e, como diz Hernandes Dias Lopes, gratulatória. Quando ele diz aqui, perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Paulo diz, esta parte, vigiando com ação de graça, ela parece um pouco difícil de compreender. Depois a gente pergunta assim, como que eu vigio com ações de graça? Como é que eu faço para vigiar com ações de graças? No vocabulário crentez, se você é um crente, você é um vaso, você sabe o que é vaso? Você é um varão valoroso, sabe o que é isso? Isso é crentez. Você é um vaso, você é varão de guerra, você é canela de fogo, reteté de Jeová. Isso é o crentez. E no mundo crentez, o vocabulário crentez, ele tem esse termo vigiar como sinônimo de prestar atenção nas coisas erradas. Vigiar tem relação com ficar atento às atividades de Satanás contra nós. Quando um crente diz, vigia varão, a intenção é de alertar sobre algumas coisas anormais que pode acontecer em torno da vida de alguém. Isso é verdade. A Bíblia nos orienta a vigiar, tomar cuidado para não cair e as ciladas do diabo. Só que no caso de Paulo, é um pouco diferente. Vigiando, ele esteja orando e vigiando, quando ele insere isso antes da ação de graça, pode significar duas coisas importantes. Qual é a mais certa? Não sei, fica com as duas. Pode significar duas coisas. Aplica as duas na sua vida. Primeiro, em Mateus, capítulo 26, 41, temos a história de quando Jesus chama os seus discípulos para orar. E quando Jesus volta, os irmãos estão dormindo. Jesus flagra aqueles irmãos dormindo. E ele diz, vigiai e orai para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não está dizendo que a tentação é o pecado em si. E nem que a carne fraca para pecar. Embora isso seja verdade, a intenção de Jesus quando ele fala vigiar e orar, é mostrar para os discípulos que eles devem estar atentos na oração e que não sejam surpreendidos pelo sono. Vigiar e orar, ou seja, mantenham-se acordados e orem para não caírem em tentação. Ou seja, para que o corpo, cansado e sonolento, não vença a batalha da carne contra o espírito. Orar dá sono, irmãos. Cansativo. E uma coisa intrigante da oração, parece que às vezes Deus não ouve. Você fala, e parece que não tem ninguém do outro lado. E ele permanece falando, persevera na oração. Quando você se sentir cansado e desanimado, vigia. Vigiar é, continue orando. Não perca a batalha contra as vontades da sua carne, que quer te impedir de orar. Ore sem cessar. A segunda possibilidade que Paulo traz e que nós podemos também aplicar em nossas vidas é que vigiar com ação de graças é o seguinte: é como se Paulo estivesse sugerindo que essa vida de oração que temos que ter não seja recheada apenas de orações de petição, que não seja só de reclamação e lamento, mas que essas orações sempre sejam recheadas de louvor e agradecimento a Deus. Podemos entender o texto da seguinte forma, então: perseverem na oração,
se dediquem, estejam prontos para orar, mas fiquem atentos para não caírem no erro de só pedir, reclamar e lamentar com Deus. Atentem-se também em agradecer o Senhor pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz, porque Ele ainda vai fazer. Que as nossas orações não sejam só, ai, Deus está doendo. Fala para Deus que está ruim. Reclama com Deus. Briga com Deus que nem Jacó brigou. Mete o pé na porta, dobra o seu joelho, chora, grita, esperneia. Mas não fique só nisso. Agradeça a Deus. Também vigia para não cair no erro de só reclamar com Deus. De ser só um murmurador. Mas também de agradecer ao Senhor. Então, no verso 3 e 4, ele diz, suplicai ao mesmo, 3. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Agora, irmãos, Paulo acabou de nos dizer, persevera na oração, vigia na oração com ação de graça. E agora ele vai dar um motivo do que nós podemos orar. E aqui o bicho pega. Ele continua então a sua orientação sobre a oração e passa a pedir para que, nessa vida de perseverante oração, que os irmãos de Colossos orem por nós. Quem é o nós do texto que ele fala aqui? Se refere aos apóstolos e pregadores. Ele continua. Orem para que Deus nos abra a porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Vamos por parte para a gente entender o que Paulo está pedindo para esses irmãos de Colosso. Paulo se inclui nessa oração que ele pede, ele está preso e fala, orem por mim. Ele diz, peça a Deus para que Deus abra as portas para eu poder falar dos mistérios de Cristo. E finaliza, é por isso que eu estou algemado. Ele está preso por um motivo, e esse motivo é pregar o mistério de Cristo. O intrigante nisso aqui é que Paulo pede para esses irmãos pedirem para Deus em oração para dar para Paulo exatamente aquilo que o aprisionou. Ele está falando assim, quando vocês for orar, pede para Deus me dar aquilo que me trouxe para a cadeia, que é a pregação do Evangelho. Orem pedindo para Deus para que eu possa sair da cadeia para voltar para a cadeia. Orem pedindo para Deus para que Ele me dê aquilo que me traz desconforto, a oportunidade de pregar a palavra de Deus. É muito igual aos pregadores de hoje. Impressionante como os pregadores modernos se assemelham com Paulo. Ele diz, orem pedindo a Deus para me dar aquilo que me fez ficar preso. Na cabeça de Paulo não importa as consequências ruins que a pregação do Evangelho lhe traz. Não importa se vai vir fome, frio, chicotada, prisão ou morte. O que importa é que através da pregação, Deus está juntando o seu povo, moldando uma nação que, como ele mesmo afirma no capítulo 1 e no verso 21, antes esse povo que ouve a minha mensagem que trouxe para essa cadeia, eles estavam longe de Deus e eram inimigos de Deus, mas agora, ouvindo a minha mensagem que me trouxe para essa prisão, eles estão reconciliados por meio da morte de Cristo na cruz, e o resultado é esse: vocês podem se apresentar santos, sem culpas e livre de acusação. O motivo de Paulo, mesmo na prisão, a motivação de Paulo, mesmo na prisão é essa: não importa o meu bem-estar, não importa o meu conforto, importa é que o reino de Deus avance em detrimento das coisas boas da minha vida. É muito igual aos pregadores de hoje, gente. Impressionante, Paulo, como as pessoas se parecem com você hoje em dia. Incrível! Ainda no verso 3, tem muita coisa importante. Paulo está preso por pregar o mistério de Cristo. Mistério de Cristo. Ele não cometeu um crime social, político, que poderia lhe colocar na prisão.
Sua prisão era por causa da pregação. Mas o que é esse tal de mistério de Cristo? Que mistério é esse? Será um assunto escondido que só Paulo conhece? Será uma rajada de língua estranha? Será o irmão Tiago o idioma? Será o mistério da mata fechada? Será um manto? Será um poder sobrenatural escondido pelos pregadores que impostam a voz e falam: irmão, tem um mistério de Deus para revelar para ti? Ralph Martin comenta num livro, um comentário sobre Colossenses, ele diz o seguinte: mistério de Cristo é um termo técnico que abrange toda a mensagem de propósito salvífico de Deus em Cristo. Ou seja, Paulo não está preso por ter pegado a teologia da prosperidade. Ele não está preso por ter se assemelhado com o pastor coach. Ele não foi de pregação moderninha que afaga o coração do homem. Ele não está preso por falar o que o homem quer ouvir. Não. Paulo foi preso por pregar que Deus se fez carne, habitou entre nós, foi humilhado, morto na cruz por causa dos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou. E agora, como ele mesmo viu Estevão declarar, Jesus está vivo, em pé, e à direita do Deus Pai. Essa é a mensagem que prendeu Paulo. Essa é a mensagem que levou Paulo para a cadeia, que levou Paulo a ser aprisionado. E detalhe, que quando ele fala que ele está algemado, acho que no verso 18, que é o último versículo, ele não está só preso como trancafiado dentro de uma sala, ele está algemado, acorrentado, com as mãos presas, com os pés presos num toco. Ele não está simplesmente dentro de uma cela, ele está cativo. E escrevendo essa carta assim, ó: perseverai na oração, vigiando. Nossa, está difícil, mas eu vou escrever. É isso. Orem para Deus me dar a oportunidade de voltar para cá. Se for necessário voltar, pau no gato. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 24. Essa mensagem que Paulo pregava, o mistério de Cristo, ele diz, 1 Coríntios 1, do 18 ao 24. Certamente a palavra da cruz, mistério de Deus, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o gentio, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, Ele é sabedoria. Essa é a mensagem que Paulo pregava e que o levou para a cadeia. E ele pede para que oremos, pede aos irmãos para que eles orem, para que ele continue pregando isso. Ele encerra essa sessão sobre oração pedindo mais uma coisa, que está no verso 4. Diz: para que eu o manifeste, como devo fazer? Ele diz então, para que eu manifeste como devo fazer. A palavra manifeste que está no texto grego, é a palavra phánero. A palavra phánero, sua raiz é em outra palavra grega, que é a palavra phos. Phos é o que dá origem à nossa palavra em português, fósforo. Que em português, phos significa luz. Fósforo é luz, emitir luz. Quando ele escreve manifeste, ele está pedindo para que eu, fanero,
para que eu traga luz, manifeste, traga clareza. Isso tudo é para explicar que manifeste pode ser traduzido como claramente. Orem para que eu pregue o evangelho, o mistério de Cristo, claramente. Voltando ao texto, ele está dizendo o seguinte: orem para que eu possa pregar o mistério de Cristo de forma clara. Na NVT, se você tiver aí, ou até na King James, a expressão diz assim, ó, o verso 4, verso 4. Proclamar com a devida clareza. Enfim, Paulo está pedindo para que esses irmãos orem a Deus para lhe ajudar a pregar o mistério de Cristo com a devida clareza, para que ele possa explicar de forma clara, que ele possa ter conhecimento, sabedoria didática e oratória e correlatos que lhe ajuda a pregar o Cristo crucificado da melhor forma possível. De modo resumido, Paulo fala assim, ó, orem para que eu possa pregar esta mensagem como um bom pregador, um bom expoente, um bom didático, um bom professor, alguém que sabe explicar bem. Paulo está pedindo para que esses irmãos orem por ele, para que ele seja melhor do que ele já é. Ele diz depois no final, como é o meu dever? Verso 4. O dever de Paulo é pregar ou pregar claramente. A ideia por trás desse texto parece nos sugerir que Paulo considera essas coisas como uma obrigação. Ele é obrigado a pregar. Mas a pergunta é, somente pregar ou pregar com clareza? Ele era missionário, foi encontrado por Jesus, pregador do evangelho que precisava cumprir esse propósito. Mas como eu perguntei, pregar simplesmente ou pregar com clareza? As duas coisas. O pastor de uma igreja, o aspirante ao ministério pastoral ou à pregação, tem o dever de pregar e de pregar com clareza, de clarear o texto bíblico para os seus ouvintes, de trazer luz, faneiro, para os seus ouvintes. Estudar as Escrituras, aprimorar seus dons são características fundamentais de um bom pastor. As pessoas precisam ouvir a sua mensagem e no final dizer, entendi. Ah, eu entendi, agora eu entendi. Lógico que isso nem sempre vai acontecer. Claro, muitos não vão entender e vão até rejeitar, mas é um feedback necessário. Eu quero encorajar a igreja a dar feedbacks. Chega no pastor Michael, gostei do que você falou, eu entendi. Chega no João, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ou, pastor, eu não entendi o que você pregou. Porque é nosso dever, aliás, de toda a igreja, de um modo geral, a aprender, a explicar com clareza os mistérios de Deus. Principalmente o senhor Maicon Dias e o senhor João Pedro. Está sobre eles a responsabilidade de trazer clareza das Escrituras para vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? Cobrar. Ao mesmo tempo, orem para que eles manifestem esta palavra com clareza. Cobra. Pode cobrar. Ei, pastor, você não... Mano, tá ruim. Ainda que não tenha ficado ruim. Fala. O irmão, esses dias o irmão Alexandre pregou aqui, eu esqueci de falar com ele. O Lucas também pregou, eu esqueci de falar com ele. Geralmente aos cultos de quinta, eu conversei com a Mila quando ela pregou. Que isso seja um hábito nosso, de acompanhar o ministério, o desenvolvimento do ministério das pessoas aqui. E não só quanto à pregação, o diaconato. Ô, Jonathan, aquele solo seu não ficou legal. Aquele solo ficou bom, hein? O irmão ali sempre vem falar da minha guitarra. Esse feedback, irmão, essas críticas, entenda a crítica não no sentido pejorativo, mas no sentido construtivo da coisa. Está sobre os líderes da igreja a responsabilidade de trazer um ensinamento claro das Escrituras. Está sobre a igreja, liderada por esses que trazem um ensinamento claro, a responsabilidade de falar, Deus, abençoa o Maicon, para ele pregar com clareza, abençoa o João,
E agora abençoa esse moleque feio que está pregando. Então, pregar ou pregar com clareza, as duas coisas é dever de um pastor. Ele tem que pregar. E ele tem que pregar com clareza. Paulo disse para Timóteo o seguinte: procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor que não maneja bem a palavra da verdade já é uma vergonha. Ele já se apresenta a Deus envergonhado. O pastor que não busca conhecimento das Escrituras, que não busca conhecimento e não aprimora o seu talento, já está se apresentando a Deus as suas vergonhas. Afinal de contas, nada mais reverente do que tratar o texto bíblico com a devida honra que o texto merece. Nada mais respeitoso com a Bíblia que tratar essa palavra de Deus com o cuidado que é devido. Nada mais sublime que levar luz aos corações que estão perdidos nas trevas. Para isso, igreja, orem. Terça-feira vai ter oração aqui. E eu acho que essa semana tem oração todos os dias. Objetivo número 1. Deus abençoa o pastor Maicon, vai pregar domingo. Vai pregar domingo, pastor? Na ceia? Abençoa o Maicon, vai pregar na ceia. Faça com que ele apresente a sua palavra com clareza. Tanto para mim, mas principalmente para aqueles que estão perdidos nas trevas. Primeiro motivo de oração, vai passar a semana inteira orando para isso. E mais uma coisa, bota o segundo motivo de oração. Deus abençoa o pastor João Pedro, que agora é um seminarista, que precisa de dinheiro para pagar o seminário, porque ele está pagando do próprio bolso dele para aprender teologia e vir ensinar a gente. E se você tiver dinheiro para ajudar, ajuda. Dá dinheiro para o pastor comprar livro. E se ele não melhorar, corta as doações. É simples assim, irmão. Que isso não seja, então, um impedimento para a gente. Que isso não seja um impedimento para você pregar e pregar com a devida clareza. Que isso não seja um impedimento para os irmãos que vêm aqui na quinta-feira, para mim, para o pastor. Nossa, eu tenho que pregar, então. E pregar com clareza. Pregar com clareza não é 1 hora de pregação. Falta meia hora, gente. Eu acho que vai dar. Pregar com clareza não é ficar falando aqui que nem uma matraca velha, não. Pregar com clareza é 5 minutos. Fala assim, ó, manifeste é faneiro, foz, luz, trazer luz. Olha, expliquei. Claro, como foz, como fósforo. Que isso não seja um impedimento, se você quer pregar, ser um pastor. Que esse dever, que essa responsabilidade não te impeça de pregar, de explicar. Mas que isso seja um encorajamento para você falar assim, é isso que eu preciso? É isso que eu vou fazer. Um pouquinho da minha história. Quando eu me converti, 3, 4 meses depois, quem aqui conhece o pastor Fernando Araújo? Pregador baixinho, conhece? Fernando Araújo, um baixinho, carequinha, moreninho, penteca, canela de fogo. E um dia sentou comigo na igreja e falou assim, Jonathan, você vem aí na igreja, parece que você não tem muito interesse. O que você quer? O que você quer fazer? O que você quer para a sua vida? Senhor Fernando Araújo, eu vou mandar esse corte para ele. Ele vai se lembrar. E é um dos homens mais gratos que eu tenho na minha vida. Embora eu discorde de um monte de coisa. Falei assim para ele, pastor, eu quero pregar que nem você prega. Ele falou assim, beleza, você precisa de 2 coisas. 2 matérias importantíssimas. Primeiro, joelholologia. Ele falou isso, de verdade. Eu não sei se ele lembra disso. Joelholologia e bibliologia. Ele falou tudo enrolado assim. Falei, é? Bora. Deu 3 meses, pai, quero fazer seminário. Eu vou pregar que nem o pastor Fernando prega. Bora, é isso, bora. Para explicar com clareza, eu tenho que orar, primeira parte, e me dedicar. Bora. Com 17 anos eu entrei num seminário de teologia, saí de lá com 23. Eu não sei se estou explicando com clareza, mas esse é o meu dever. Que isso não se impeça. Que essa responsabilidade de estudar joelholologia e bibliologia
não te impeça, não pare sua vontade de querer ser um bom pregador, ou enfim. Irmãos, vamos agora para a última parte. Vai dar tempo. Versos 5 e 6. Resumidamente, sabedoria, aproveitamento e carisma. Paulo agora orienta a igreja de Colosso a como eles devem se comportar com as pessoas de fora da igreja. Nos versos 5 e 6. Ele diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A primeira orientação de Paulo é para agir com sabedoria com os que são de fora da igreja. Quando ele fala os de fora, é os de fora da fé. Essa sabedoria que Paulo está propondo, ela pode ser considerada como uma mescla de saber e agir. Isso, na verdade, é sabedoria. Ela deveria ser entendida como saber e agir, saber conhecimento e saber como agir com o conhecimento que você tem. Não é simplesmente conhecer, mas é saber o que fazer com o que se conhece. É conhecer, ter conhecimento, ser inteligente, dotado de informação e, ao mesmo tempo, saber como pôr esse conhecimento em prática. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sabedoria que Paulo pede para ter não é ser inteligente, mas ser um inteligente em ação. Nesse sentido, Paulo nos orienta, e orienta a igreja de Colosso, a atuarem de forma inteligente com os de fora. Ele lhes orienta a fazer isso. Vou explicar. Como é que a gente faz isso? Como é que eu sou inteligente e ajo com inteligência? No final do verso 6, ele diz assim, que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Talvez seja esse o ponto de sabedoria que Paulo está querendo explicar. Entenda que o seu comportamento, ou melhor, portar com sabedoria tem a ver com palavra agradável temperada com sal. Agir com sabedoria tem a ver com palavra temperada com sal e, como ele diz aqui, que eu me perdi de novo, sabedoria, palavra agradável e temperada com sal. A sabedoria que ele pede é que o nosso comportamento com os de fora seja agradável, amigável. Se a gente juntar agradável, que está no texto, com temperado com sal, junta essas duas coisas, e a gente pode concluir que precisamos saber como dosar o nosso carisma com o de fora. É ser agradável e temperado com sal, ou temperar a minha agradabilidade. O que isso quer dizer? Que eu não tenho que ser só paz e amor com os de fora. Mas ainda que eu não seja paz e amor com os de fora, eu tenho que fazer com agradabilidade, com sabedoria. Você quer ver uma coisa assim, que eu falo, como você é crente chato. Irmão, desculpa, mas se você faz isso, você é chato. Que time que você torce? Torço para time nenhum, torço para o time de Jesus. Cara, você é chato. Fala que você não gosta de futebol. Fala assim, eu não gosto de futebol, não torço para ninguém. Mas não existe time de Jesus. Aí você vai preencher um formulário, aí tem lá nome, data de nascimento, onde RG, CPF, está escrito assim, nacionalidade. Você fala, cidadão do céu. Cara, você é insuportável, você é crente chato. Coloca brasileiro. Isso é ser agradável. Não, eu só escuto louvores. Na minha casa, só toca Cassiane e Lauriguete. Porque eu sou um crente que me desvio do mal. Cara, você é chato. Eu não sei com quem eu falei esses dias aí, foi na casa do Aleph. Tem muita música de fora, irmão, que é muito mais crente do que as músicas que a gente escuta que diz que é gospel. É impressionante. Como as pessoas acabam apontando o erro da pessoa, porque ela gosta de Renato Russo. É o demônio na sua vida que você está escutando. Todos os dias. Para de ser chato. Olha essa letra.
todos os dias quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou. Mas eu tenho tanto tempo, tenho todo o tempo do mundo. Eu não gosto de dormir como o irmão Juliano gosta. Por que eu não gosto de dormir? Porque todos os dias, quando eu acordo, eu falo, cara, eu perdi 8 horas de sono. Poderia estar o quê? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, mentira. Não, poderia, não, ninguém vai dizer. Estou jogando videogame, na casa do Aleph comendo um churrasco. 8 horas que eu passei dormindo. Então eu falo, todo dia quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, porque dormi. Só que eu tenho todo o tempo do mundo para ir na casa do Aleph comer churrasco. E todas as outras coisas. Nossa! Não, mas isso aí é uma letra demoníaca. Você que está possuído pelo ritmo ragatanga e é chato com os outros. Você é crente chato, cara. E, na verdade, o que Paulo está nos ensinando é, seja agradável, coisa ruim. Seja agradável. Todos os dias antes de dormir. Eu oro ao Senhor. Ele continua a letra, né? Todos os dias antes de dormir. Aí o crente entra. Eu oro ao Senhor agradecendo pelo meu dia. Você é chato. É isso que você é chato. Tá? É exatamente o contrário do que ele está falando aqui. De viver uma vida agradável. Só que quando ele fala assim, ó, senta, você fala assim, irmão, o que é isso, cara? Pô, para com esse negócio aí, mano, de ficar sentando esse negócio aí, mano. É isso. Temperar com sal. Todo dia quando você acorda antes de dormir, sem problema. Agora, esse bagulho de sentar não tem como, cara. Esse negócio de escutar esses funk pesadão aí, do MC cabelo torto, eu tô de boa, cara. Pô, para com esse negócio aí. Não há problema nenhum em ter companheiro de trabalho que é fora da igreja. Amigos que não participam da nossa comunhão na igreja. O problema é quando nós não sabemos nos comportar. Precisamos ser carismáticos, ou seja, agradáveis, amistosos, amigáveis. E ser assim até quando for necessário não concordar com essas pessoas. Sendo assim, é um erro achar que você não pode ter amigo descrente ou ir na casa dele para tomar um café, dar risada e jogar a conversa fora. Irmãos, agora deixa eu só tocar num assunto aqui, vou abrir um parênteses que eu me lembrei aqui. Existe uma frase famosa, principalmente no meio dos crentes. Pregue, se necessário fale. Isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. E o motivo é muito simples. Ninguém é salvo sem a pregação do Evangelho. Ninguém vai ser salvo pelo seu testemunho. Ninguém vai olhar e falar assim, nossa, como o Michael é um pastor bom, vou virar crente. Ele fala assim, nossa, como o Michael é uma pessoa boa. Cara, vou lá conhecer como é que é o trabalho dele. Mas ele não se converteu. Aí quando ele entra aqui e escuta um moleque feio assim falando, ele vai falar, caramba, esse é o Evangelho? Eu vou crer nesse negócio, eu vou seguir. Isso salva. Agora, o meu testemunho não salva ninguém. O que salva é a pregação do Evangelho. Ou seja, pregue. E pregue. Pregue tanto com as suas ações, quanto com a sua boca. Fale de Jesus. Não é se necessário, fale. Não. Você tem que, necessariamente, abrir a boca e falar, e necessariamente se comportar de acordo com aquilo que você prega. Por isso é uma meia-verdade. Ainda no verso 6. Ou melhor. Vamos lá. Entenda agora um jeito interessante de entender isso daqui, se a gente mudar a ordem de algumas coisas. Vamos ler o texto da seguinte forma. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Aproveitai as oportunidades. Eu coloquei aqui o aproveitar as oportunidades por último. Se você ler o texto, aproveitar as oportunidades, está no verso 5. Mas é como eu quero colocar esse aproveitar as oportunidades no final, no verso 6. E por que eu estou fazendo isso? A orientação de Paulo é para que o nosso comportamento seja sábio
e o comportamento sábio passa por viver uma vida natural. O que é o comportamento sábio? Agir com sabedoria. Viver a vida naturalmente. É viver a vida como Cristo vive. Jesus Cristo não era chato, não. Eu duvido que Jesus não jogava um baralho com os discípulos. Duvido. Que não brincava com os discípulos. Com certeza. Contava umas piadas celestial. Então, o comportamento sábio, ele passa por viver a vida naturalmente. Tem um livro chamado O Crente no Trabalho, alguma coisa assim, que é basicamente o crente no trabalho. É um crente que não fala palavrão, que não é injusto, que é imparcial, que age com sabedoria. Mas não é um crente que passa o tempo, não me misturo com gentalha, porque não tem nada a ver. Viver com sabedoria é viver com sabedoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que o crente trabalha, ele dorme, ele come, ele anda, conversa, vai no shopping, tem amigos e dá risada. Uma vida sábia diante de Deus é também uma vida de rotina normal, como todas as pessoas do mundo. Porém, olha que interessante quando ele fala assim, ó, aproveitai as oportunidades. Isso daqui me deixou. Eu quero fazer com que quando você for no mercado, você nunca mais vai no mercado do mesmo jeito. O texto no grego, quando ele escreve aproveitai as oportunidades, é exagorazo kairos. Você explica comigo. Exagorazo kairos. Quando você for no mercado, em algum momento você vai falar assim para o seu marido, para a sua esposa, exagorazo kairos. Eu vou ensinar para explicar para você. Esses dias eu falei para minha esposa, porque eu vou dar spoiler do que eu vou falar. Fui no mercado com ela e o macarrão Barilla, que custa uns 10 conto, estava R$2, né, amor? Eu falei para ela, exagorazo kairos. Aproveitar a oportunidade. Vou comprar 2 como de costume? Não, já vou levar logo uns 15 para casa. Esses dias fomos no mercado, suco de laranja, 1 litro, 2 litros, sei lá. Sucão de laranja geralmente é 15, 13 reais. Estava R$4,50, eu falei, exagorazo kairos. Aproveitar a oportunidade. Levamos 5. Vou explicar o que é exagorazo kairos de um modo mais didático. Por isso que você nunca mais vai no mercado de um jeito. Essa palavra ela contém um prefixo, ex, que significa dentro. Depois do ex, nós temos a palavra agoros, agorazo, que significa estar no mercado ou redimir. Então, a ideia por trás do aproveitai é estar dentro do mercado. Exagorazo é esteja dentro do mercado. Kairos é uma outra palavra grega que significa medida certa ou tempo oportuno. Num sentido mais amplo, kairos significa esperar da época decisiva ou tempo esperado para tomar a decisão. Kairos é o seguinte, é agora, irmão. Quando Cristo veio, que a gente chama de plenitude do tempo, é o kairos do cronos. É o tempo exato de Deus. Cara, é agora, velho. Ó, eu estou no mercado. Exagorazo kairos. Vou explicar. Exagorazo, negociar, mercado, estar no mercado. Exagorazo. E kairos, tempo decisivo, tempo esperado para tomar decisão. Junta as duas coisas. Exagorazo kairos é a ideia de estar dentro do mercado esperando a oportunidade de comprar. Esteja dentro do mercado e quando vier a oportunidade de comprar, você compra. Agora, gente, junta o capítulo, os versos 5 com o 6. E numa coisa só, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, vai lá no mercado, age com sabedoria, lembra? Haja com sabedoria, temperado com sal e etc. E aproveita as oportunidades. Ele está falando assim, ó, vai no mercado, como todo mundo vai. Todo mundo compra pão, compra leite, compra óleo, arroz, feijão. Como todo mundo, vá no mercado. Não precisa se misturar com as compras dos ímpios. Mas tudo que o ímpio compra, você pode comprar.
Só que se for comprar uma 51, um Contini, você já dá uma segurada. Mas pode ir. Vai no mercado, como todo mundo vai. Sábio, vai com a sua lista. Nossa, olha, rapaz, está tudo programado. Uma vida comum, normal. Só que, se você estiver lá no Spani e o locutor fala assim, ó, boa noite, Zentse. É que geralmente o locutor fala Zentse, né? Ele não fala gente, fala Zentse. Zentse, boa noite, venho aqui aparecer para vocês. Spani Atacadista, o lugar de comprar barato. Estamos aqui com uma promoção para vocês e é agora, e é somente agora. Quilo do tomate, 25 centavos o quilo para você, Dona Maria, aproveitar essa promoção. Vem aí e compra agora. E Paulo fala, Hexagorazo. Aproveita a oportunidade. Você não foi comprar o normal? Só que apareceu a oportunidade do quilo de tomate a 25 centavos. Vou pegar, acho que um exemplo do pastor Michael. Ele faz uns negócios com carro, compra carro, não sei o quê, acho que é isso, né? Ele falou alguma coisa assim. Observa o carro, compra o carro na baixa para vender na alta. Agora imagina, pastor Michael, aparece uma Ferrari 2023 por 50 mil reais, que vale 3 milhões de reais. O cara fala para você, Michael, estou com uma Ferrari aqui agora, 50 conto, vale 3 milhões. Eu vou virar para o Michael assim, filho, Hexagorazo, dá seus pulos, irmão. Aproveita! Ainda que você venda depois por 1 milhão, perde 2, mas você investiu 50 para ganhar 950 mil. Uma Ferrari. É bem verdade que quando o Maicon talvez pesquisa um carro para comprar, ele pesquisa normal. Só que se ele vê uma Ferrari por 50 mil reais, irmão, ele vende essa igreja. Eu vou vender a igreja, vou comprar o carro, vou vender o carro e construir a igreja de novo. Hexagorazo! Não tem culto, um mês sem culto. Até a gente... Eu não quero que vocês vão no mercado de novo do mesmo jeito. Todas as vezes que vocês forem no mercado, vocês vão falar assim, cadê a promoção? O que é a promoção nesse sentido aqui que eu estou trazendo para vocês? Viva a sua vida normal. Sábio, santo, com seus amigos de trabalho, com seus amigos na escola. Só que vai ter um momento que vai ter uma Ferrari por 50 mil. Aproveita a oportunidade. Não é caçar a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Não é criar a oportunidade, porque muito disso passa pela própria soberania de Deus, de nos dar a oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas. Mas viva naturalmente sem ser crente chato. E quando a oportunidade bater na sua porta, aproveita a oportunidade. A ideia esteja no mercado naturalmente, mas quando o tomate tiver 25 centavos o quilo, irmão, compra a rodo, distribui para a igreja. Vai ter negócio não sei o quê, utiliza o tomate para fazer alguns, sei lá. Irmãos, falei que ia dar tempo? Falta 10 minutos. Que essa mensagem possa ter te trago luz no sentido de você entender o que é que Deus quer de um verdadeiro ressurreto. Um verdadeiro ressurreto, ele se aparta da imoralidade sexual, ele constrói bons relacionamentos com os de dentro da fé, e com os de fora da fé ele também tem bom relacionamento. Só que ele aproveita essas oportunidades para enfiar Jesus Cristo no coração desse povo perdido. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo o que Paulo nos instruiu. A gente vai se levantar e orar ao Senhor, pedindo a Deus que Ele nos dê aqui as orientações de Paulo. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós, em uma só fé, em torno de um único Deus, nós nos reunimos aqui, entre irmãos, buscando o Senhor, em oração, como Paulo nos instrui, para que nós venhamos orar e estejamos prontos a orar. Nós, primeiro, agradecemos o Senhor, porque tivemos um culto.
louvamos e engrandecemos o Senhor e misericordiosamente, através de mim, nós ouvimos a Tua palavra. Obrigado, Deus, por isso. Nós oramos também, Pai, pelos nossos pastores que pregam a mensagem do Evangelho. Oramos, Pai, para que eles possam se sentir inspirados pelo Seu Espírito a buscarem cada vez mais conhecimento das Escrituras. Que eles possam aprender mais, ter condições de serem bons pregadores, de expor a Tua palavra, Pai, de forma clara, de forma inteligível, para que os corações perdidos possam encontrar na exposição desse mistério de Cristo a luz que ilumina o mundo. E Deus, também pedimos que o Senhor nos ajude a viver naturalmente, de forma sábia, com aquelas pessoas que são lá de fora. Há tantas pessoas, de muitas famílias aqui, como é o meu caso, Pai, de pessoas que têm família que não são crentes, que não são evangélicos, que não se converteram. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a nos portarmos com sabedoria com essas pessoas. Seja familiares, como também amigos de trabalho, da escola. Que nós sejamos agradáveis, amigáveis, e que quando a oportunidade surgir, nós, corajosamente, venhamos mostrar o Cristo que nós servimos através da pregação do Evangelho de Jesus. Eu te louvo e te adoro, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de pregar a Tua palavra. E eu peço que o Senhor abençoe toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.